Boa noite. Vamos dar continuidade à nossa leitura da Palavra de Deus. Corra, pegue a sua Bíblia e vamos conhecer a vontade de Deus para nossas vidas, ok? Estamos lendo Jeremias, né? O livro de Jeremias, estamos no capítulo 10. Então, corra, pegue a sua Bíblia e vamos ver o que Deus tem para falar conosco através da Palavra de Deus, tá bom? Então, a Palavra de Deus fala o livro de Jeremias, ele fica no Velho Testamento, no início da Bíblia, né? Porque ela é dividida em dois grandes livros, o Velho Testamento e o Novo. E o livro de Jeremias que nós estamos lendo está no Velho, certo? Então você vai abrir e o título está escrito assim: A Idolatria e a Verdadeira Adoração. Então hoje, o livro de Jeremias vai falar sobre a idolatria e a verdadeira adoração, certo? Então vamos prestar atenção o que a palavra de Deus diz para nós, tá bom? Pegue a sua Bíblia católica, pegue a sua Bíblia evangélica e vamos ler juntos, certo? Ele diz assim, no 10, Jeremias 10. Povo de Israel, escutem a mensagem de Deus, o Senhor, para vocês. Ele diz, então vamos escutar o que Deus está dizendo. Ele diz assim: não siga os costumes de outras nações. Elas podem ficar espantadas quando aparecer coisas estranhas no céu. Mas você não deve se assustar. 3. A religião dessa gente não vale nada. Cortam uma árvore na floresta e um artista com as suas ferramentas faz um ídolo. 4. Então o enfeitam com prata e ouro e o firmam com prego para que não caia os pedaços, né? Então ele diz que uma pessoa vai, tira uma árvore, dessa árvore ela faz uma escultura de uma imagem, né? De um ídolo que ele fala para essa pessoa. Ele diz que ele trabalha, faz e prega esse ídolo num lugar para que ele não caia. 5. Jeremias 10, 5. Esses ídolos não podem falar. São como um espantalho numa plantação de pepinos. Eles têm de ser arregados porque não podem andar. Que arregados, carregados. Não tenham medo deles. Não podem fazer mal, nem podem fazer bem. Então esses ídolos não andam, ele fala, que precisa de alguém para ser carregado. E que não é para a gente temer eles, porque eles não podem fazer nem o mal e nem o bem. Isso é a palavra de Deus que está falando comigo e com você. 6. Jeremias 10, 6, versículo 6. O Senhor Deus Ó Senhor Deus, não há ninguém igual a ti. Tu és grande e o teu nome é poderoso. Aleluia. É verdade. 7. Quem não te respeitará? O Rei de todas as nações? Tu mereces todo o respeito. Não há ninguém como tu entre todos os sábios das nações. Então, ele dizendo que não há ninguém que seja comparado com Deus, o Criador do céu e da terra. Jeremias 10, 8. Todos os seus lábios são ignorantes e tolos. Será que os ídolos de madeira podem lhes ensinar alguma coisa? Uma pergunta. 9. Esses ídolos são folheados com prata da Espanha e com ouro de Ufaz. Tudo é trabalho de artistas. Os seus vestidos são roxos e vermelhos, feitos por
tecelões habilidosos. Então ele fala que as roupas dos ídolos são feitas por pessoas capacitadas, né? 10. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando o Senhor fica irado, a terra treme. As nações não podem suportar a sua ira. Digam às nações que os deuses que não fizeram a terra e o céu serão destruídos. Então, ele está dizendo aqui para Jeremias dizer às nações que esses ídolos que foram feitos por mão de homens serão que serão destruídos. Está em Jeremias 10:11. Abra sua Bíblia católica e evangélica, está lá escrito. Eles desaparecerão completamente da terra. Então, olha só, desde o passado já existia o culto a deuses, a ídolos, que as pessoas faziam com suas mãos. E hoje não é diferente. Hoje a gente vê ainda ídolos sendo adorados, né? O que é adorar? Por exemplo, quando eu vou para a igreja, que eu canto, eu estou adorando a Deus. Que eu chego, arrumo a mesa da ceia, eu estou adorando a Deus. Que eu chego, arrumo o templo, eu estou adorando a Deus. Então, quando você faz alguma coisa para um ídolo, né, seja em festa, alguma coisa, você está adorando aquele ídolo. Né, e a palavra de Deus diz que isso não é bom. Então, naquele tempo, no passado, Deus já não se agradava e hoje não é diferente. Mas Ele diz para mim e para você que está ouvindo hoje que isso vai acabar. Que um dia todos esses ídolos vão ser destruídos. Que dia é esse, Ranildes? É o dia do juízo final. É o dia que Jesus vier, acabou isso. Não vai ter, não vai mais perpetuar. Porque o que a gente tem visto é que as nações têm passado, né? Passado de geração em geração, adorando, e até hoje existe adoração a ídolos. Mas isso desde o passado, Deus não se agrada. Deus fica aborrecido, né? Então hoje não é diferente. Mas você não sabia, porque você não lê a Bíblia, né? Então por isso que precisamos ler a Bíblia, a palavra do Senhor. É por isso que o inimigo das nossas almas, Satanás não quer que a gente leia, porque é mais fácil ele guiar pessoas cegas, né? Que não sabe o que está escrito, que não sabe que Deus não gosta. Ah, não, nem sei, está escrito lá, não sei, né? Aí vai e segue. Então está escrito na tua palavra, a palavra de Deus, que Deus não gosta disso. Minha oração é que Deus liberte a você, né? A mim dos meus ídolos, né? Ídolos também não é só de madeira, eu já falei, né? Ídolo pode ser um filho, pode ser dinheiro, pode ser bem material, pode ser um time de futebol, várias coisas pode ser nosso ídolo. Tudo que você colocar na frente de Deus é ídolo, entendeu? Celular hoje em dia, né? Também é um Deus hoje. Vamos lá, continuando, Jeremias 10:12. Pelo seu poder o Senhor Deus fez a terra. Com a sua sabedoria ele criou o mundo. E com a sua inteligência estendeu os céus, como se fosse uma coberta. 13. Quando Deus dá ordem, as águas rugem no céu. Ele manda as nuvens subirem dos fins da terra. Ele faz o raio para a chuva. E manda o vento sair dos seus depósitos. Diante disso, todos os seres humanos são tolos e ignorantes. Todos os artistas ficam envergonhados com os ídolos que fazem, pois são deuses falsos, deuses que não têm vida. 15. Não valem nada, são uma tapeação, serão destruídos quando o Senhor vier castigá-los. Então, quando Jesus vier nos julgar, no dia do juízo final, no dia do fim do mundo, né? Ele vai acabar com esses ídolos, não vai mais existir, não vai mais se perpetuar, vai chegar ao fim total. 16. O Deus de Jacó não é assim,
Foi ele quem fez todas as coisas e escolheu Israel para ser o seu povo. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Esse é o Deus que eu sirvo, o Deus Todo-Poderoso. Boa noite, Tonico, e boa noite, Paulo Moraes. Estamos lendo Jeremias 10, 17. Ali diz assim: moradores de Jerusalém, a cidade está cercada pelos inimigos. Peguem as suas trouxas, porque agora o Senhor vai jogar vocês para fora desta terra, a fim de que venham a ter juízos. Sou eu, o Senhor, quem está falando. 19. O povo de Jerusalém grita: estamos gravemente feridos. As nossas feridas não querem sarar, e nós pensávamos que podíamos aguentar estas coisas. 20. As nossas barracas estão destruídas e as cordas que as seguram arrebentaram. Os nossos filhos partiram, foram todos embora. Não sobrou ninguém para armar as nossas barracas de novo, e não há ninguém para colocar as cortinas, né? Então aquele povo foi dizimado, lembra? Devido ele fazer tudo o que não agradava a Deus, né? A maioria desses povos na Bíblia que a gente vê que foram destruídos eram povos que não faziam a vontade de Deus, eram povos que se viravam contra o povo de Deus, era pessoas que cultuavam deuses, eram pessoas má, né? São essas pessoas que foram destruídas. Mas assim mesmo o mal ainda se prolifera e cada dia está pior, né? Aí ele lê aqui, vamos ler o 21. Eu respondi: as autoridades são tolas, não pedem que o Senhor Deus as guie. Foi por isso que elas fracassaram e o nosso povo foi espalhado. Olha, as autoridades são tolas, não pedem que o Senhor Deus as guie. Então ele diz que as autoridades daquela época não pediram a direção de Deus. E foi por isso que elas foram espalhadas. Então a gente vê isso, né? O mal ele se espalhou, é geral, no mundo todo. Escutem, 22. Acabam de chegar notícias. Há uma grande agitação num país do norte. O seu exército vai fazer com que as cidades de Judá virem um deserto, um lugar onde vivem os lobos. Os lobos. O Senhor Deus, eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro. Ninguém pode controlar o que acontece na sua vida, né? Então Jeremias falando aqui para Deus, né? Ele diz: ó Senhor Deus, eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro, né? Nós não somos dono do nosso futuro. Ninguém pode controlar o que acontece na sua vida, né? Então há uma ocorrência aí da nossa vida, do nosso viver, em que as coisas acontecem às vezes sem a gente perceber, né? E a gente não tem controle disso. 24. O Senhor corrige o nosso povo, mas não seja duro demais. Não os castigue quando estiver irado, porque aí acabarias com todos nossa gente. Ele diz, Jeremias pede para Deus para ele não castigar o povo quando ele estiver irado, né? Para ele, porque se ele fizer isso, eles vão ser exterminados gerais. 25. Derrama a tua ira sobre as nações que não te adoram, sobre os povos que te rejeitam, pois mataram a nós, os descendentes de Jacó, e arrastaram o nosso país, né? Então ele está falando aqui, ó, tem dó do meu povo, do povo de Deus, né? Que às vezes erra e tal, tem piedade deles, mas aquele povo que não quer nada contigo, destrói ele, né? Então Jeremias falando com Deus aqui numa conversa e escrito aqui para nós, né? Para que a gente mude
né? Para que a gente não siga as tradições antigas, porque fulano era, eu sou, eu vou ser até o fim. Não. Você precisa ter consciência. Quando a gente tem filho, que ele começa a crescer, ele quer botar o dedo na tomada, né? Ele vê o buraquinho, ele quer botar, e você vai lá e diz, não põe que você vai pegar choque, né? E aí você orienta. E aí o filho põe se ele quiser, mas ele vai pegar choque, né? Mas aí ele foi orientado. Então aqui a Bíblia, ela nos orienta o que devemos fazer, né? Porque nós não podemos fazer aquilo que desagrada a Deus. Porque aquilo que desagrada a Deus deixa ele irado. E aí acontecem as coisas que a gente tem visto, né? Por que tem acontecido tanta tragédia? Porque as pessoas perderam a direção, né? Elas perderam o foco, elas estão mudando as coisas de lugar. O que era errado tá virando certo. E o que é certo tá virando errado, quadrado, e não é, né? Tudo tem que ter ordem e decência, né? Tudo é preciso uma direção. Imagine um mundo sem policial. Meu Deus, né? Então, se nós não tivermos a direção de Deus aqui, é muito pior. Então, a minha oração hoje por você, que a gente vai já ler, vai já orar, porque a gente acabou de ouvir a voz de Deus falando conosco, através da palavra de Deus. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente está ouvindo o que Deus quer falar conosco, certo? Nos orientar, nos ajudar, nos fortalecer, nos esclarecer. Mas depois a gente vai falar com Deus, né? Pedir, agradecer. E agora é o momento, né? Já aprendemos que ídolos feitos por mão de gente é errado. Que adorar ele é errado. Já vimos que a desobediência também é errado. Já vimos que rejeitar a vontade de Deus para mim é errado, né? Então, vamos orar nesse momento, tá bom? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais uma leitura da Tua Palavra, onde Tu falastes ao coração de todos que estão ouvindo, que vão ouvir, e ao meu coração, Senhor, que li também. Obrigado por falar comigo, obrigado por me orientar através da Palavra de Deus, no que eu devo fazer, no que eu devo falar, no que eu devo esclarecer as pessoas. Eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, Senhor, visite a cada uma pessoa que vai assistir esse vídeo. Que convença ela, Senhor, dos seus erros. Que ela possa conseguir enxergar, Senhor, assim como Paulo, que ficou cego naquele caminho, porque Paulo perseguia os cristãos. Paulo não seguia a Deus, o Deus verdadeiro. Paulo era um religioso que seguia a deuses e perseguia o povo de Deus. Então, Paulo era cego espiritualmente, Senhor. Mas um dia, Senhor, Tu fizeste com que Paulo enxergasse tudo, entendesse tudo. E ele passou de perseguir para ser, ou de perseguidor para perseguido, Senhor. Mas mesmo assim, Paulo foi até o fim, Senhor, pregando a Tua palavra, falando que a Tua palavra salva, que há salvação em Cristo Jesus, que, Senhor, Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor, que vamos ter luta nesse mundo, Senhor, mas contigo somos mais que vencedores, que nós podemos fazer todas as coisas, mas nem tudo nos convém, Senhor. Tudo isso Paulo escreveu. Nós precisamos ser diferente. Precisamos dizer não, Senhor, para a bebida, para o cigarro, Senhor, para coisas que não edificam. Lava nossas bocas, Senhor, para que não chamemos nome, não maltratemos as pessoas. Me ajuda, Senhor, a controlar a minha língua com relação a falar palavras que não te agradam, Senhor. Me ajuda. Sou pecadora, Senhor, muitas das vezes falo sem pensar as coisas. Eu te peço, Senhor, toma conta do meu ser. Me ajuda a controlar a língua, Senhor. Me ajuda
a fazer sim a tua vontade. Obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado por ela existir. Obrigado porque eu tenho ela na minha casa. E obrigado porque eu posso ler, Senhor, e compartilhar esse vídeo no YouTube, Senhor, no Facebook, com os meus amigos, com meus irmãos em Cristo. Muito obrigado pela oportunidade que tu me dás de ler e compartilhar aquilo que tu queres para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, todos que vão ouvir essa palavra. Libera a cura, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Libera a cura do câncer, Senhor. Libera a cura do estômago, do que for, Senhor. Libera a cura para que essas pessoas possam saber, Senhor, que tu és Deus, que tu estás no comando e que ainda hoje, Senhor, tu faz milagres, Senhor. Dai o milagre maior, Senhor, que é o milagre da salvação na vida de cada um que vai ouvir. Que eles possam ser salvos por ti, Senhor, para que nós possamos estar na Nova Jerusalém juntos, crendo que só Deus é o Salvador, que só Deus é digno de toda honra e toda glória, que só Deus é digno de ser adorado e seguido. Em nome de Jesus eu te oro, com perdão dos meus pecados. Em nome de Cristo. Amém, Senhor. Muito obrigado a você que assistiu. Se puder, compartilhe, né? Aí no Facebook mesmo, aperte lá em compartilhar, em grupos, para que outras pessoas sejam esclarecidas, né? Porque assim como eu e você, aí a gente não sabe, tá escrito na Bíblia, mas aonde, né? E hoje nós vimos que em Jeremias 10 está alertando sobre a idolatria, que é errado, desde o passado até hoje. E que um dia essa idolatria vai ter fim, vai ser exterminada no dia que Jesus voltar. Um beijo, fique com Deus, uma boa noite, tá bom? Tchau, até amanhã se Deus quiser.